Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz. Que a cruz sagrada de Cristo esteja iluminando a sua vida. Da cruz à luz. A cruz é o sinal da nossa vitória sobre a morte, porque nela o Cristo morrendo venceu a morte e experimentou a plenitude da vida com a ressurreição. Ela abre para nós o caminho para a vida em plenitude. Que neste dia em que nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, possamos meditar verdadeiramente sobre o grande mistério da cruz de Cristo em nossas vidas e da cruz que Cristo nos confia a carregar com Ele, a cruz que é a nossa própria vida assumida com fidelidade. Abramos o coração para ouvir a palavra santa de Deus neste dia da exaltação da Santa Cruz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 3, de 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja celebra hoje a festa da exaltação da Santa Cruz e nós precisamos sempre mais aprofundar no conhecimento deste mistério da cruz. Por que nós celebramos esta festa da cruz sendo exaltada? Sendo que a cruz é um objeto de perseguição, de morte. Jesus morreu na cruz. Então é preciso compreender que quando nós exaltamos a Santa Cruz, quando a veneramos aquele que nela foi pregado para a nossa salvação e veneramos aquilo que aconteceu na cruz, que foi a grande ação salvadora, redentora de Deus em relação à humanidade. Na cruz de Cristo, Cristo pregado na cruz, os nossos pecados foram pregados na cruz com Ele, para que nós fôssemos redimidos nele, pudéssemos experimentar a vida com toda a beleza, grandeza e com toda a ação salvífica que Deus deseja para cada um de nós. No madeiro da cruz se faz o grande resgate da imagem e semelhança do homem com Deus. Na árvore da cruz, naquele que se deu inteiramente no altar da cruz, nós encontramos a plenitude da salvação. Então, exaltar a Santa Cruz é reconhecer o grande amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo e que encontrou no madeiro da cruz o ápice, o ponto máximo da revelação deste amor. O amor foi tão grande de Deus para conosco que, como nos lembra o apóstolo João, ele deu o seu próprio Filho para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. Então a cruz é o ápice da realização salvífica do amor de Deus no meio de nós, porque Ele não deu para nós coisas, não deu para nós apenas a metade do seu amor, mas Ele deu o seu próprio Filho, deu-se a nós e deu inteiramente, sem ficar para si nada, entregou totalmente a sua vida para o nosso bem e para a nossa salvação. Então que nós, olhando para a cruz, recordemos sempre deste amor grandioso que Deus tem para cada um de nós e que aprendamos da cruz a acolher o projeto salvador de Deus em nossas vidas. Na cruz nós temos a ação salvífica de Cristo, Ele morreu na cruz e com isso nos redimiu, nos salvou, mas também a cruz é uma escola para nós, para que possamos viver a experiência da salvação. Em primeiro lugar, porque Jesus utiliza da imagem da cruz nas suas falas, na sua pregação, nos seus discursos, para falar do compromisso que nós devemos ter com Ele e com a vida. Ele diz, olha, quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. Quer dizer, a cruz é símbolo da vida, a vida que tem
as suas alegrias e dificuldades, que enfrenta a realização dos projetos, mas também a frustração dos projetos. A vida que é marcada por tudo que é humano. Então, assumir a cruz é assumir a vida. Então, Jesus, quando nos chama a tomar a cruz, ele está dizendo: assuma a vida com a totalidade do que ela é, como um dom que lhe foi entregue e que você deve carregar com fidelidade durante toda a sua existência. E depois, a cruz também é para nós uma escola para assumirmos o projeto de Deus em nossa vida, a salvação que Deus tem para conosco, porque ela nos ensina pela própria pedagogia, do modo como ela é formada, duas madeiras que se cruzam para lembrar que nós precisamos viver dois amores, mas amores que não estão desintegrados. As madeiras da cruz estão intimamente ligadas e não existe cruz só com uma madeira, mas a cruz precisa estar cruzada, precisa ter essas duas madeiras. E a primeira madeira é a madeira que sobe da terra para o céu e que desce do céu para a terra. É a madeira vertical, que lembra que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos cultivar a nossa relação amorosa com Deus através da oração, da escuta da sua palavra, através da abertura das nossas vidas para que a sua vontade aconteça em nossa existência. E depois a madeira horizontal, que nos lembra que nós precisamos estar abertos a abraçar, a ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. O amor ao próximo, como a nós mesmos, ou o amor ao próximo do jeito que o próprio Cristo nos amou, é nos recordado nessa madeira que, como um grande abraço, abre-se no horizonte para abraçar a humanidade inteira. E nós somos chamados a ter o mesmo coração de Cristo, que abraça a humanidade inteira, mas precisamos fazer com que este abraço ele seja concreto. Então precisamos servir a quem caminha conosco, aqueles que são próximos a nós, né? Devemos ter o cuidado para não querer abraçar o mundo inteiro, mas sim servir aqueles que estão próximos a nós. Então este amor que a cruz nos ensina, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, precisa ser assumido nessa dinâmica de abraçar de verdade a cruz, o mistério da cruz, como um mistério de salvação em nossas vidas. Que exaltando a Santa Cruz, nós a assumamos como sinal de vida e que possamos ser gratos a Deus porque Ele, na cruz, nos redimiu e nos ensina como viver o mistério da salvação nos nossos dias, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a bênção amorosa de Deus venha grandemente, ricamente sobre cada uma, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a Santa Cruz ilumine a sua vida. Fique com Deus.